Bom dia, brava gente. Chegando, eu sou Valéria Bernardo, este é o canal de Pstay TV. Pode separar seu cafezinho com antiácido em dose dupla, porque ontem nós assistimos ao enterro da democracia aqui no Brasil com direito à festa e tudo mais. Porque morta, a democracia já estava há anos. Você sabia que há muitos anos atrás um tal de Macaco Simão foi eleito no Rio de Janeiro? Eu não lembro se foi para governador ou para prefeito, mas sim, elegeram o Macaco Simão, ou era Macaco Tião. Enfim, foi um macaco. Um macaco ganhou as eleições. E logo na eleição seguinte, eles arrumaram a urna eletrônica. Esse negócio de ficar conferindo a apuração de eleição, voto a voto, num país comunista, onde eles querem tomar conta do poder e escravizar cada vez mais você, não dá certo. E aí veio a urna eletrônica. Como é que acontece a apuração da urna eletrônica, para você que não sabe? Fecha a urna, todos os votos que aconteceram naquela urna, o sistema diz para você quantos votos foram. E aí você tem o BU, o boletim de urna. E é em cima dos boletins de urna que acontecem as apurações no Brasil hoje. Mas o brasileiro parece que esqueceu que ele tem direito a participar da apuração voto a voto. Gente, eleição com apuração sigilosa não é eleição, é crime. Apuração sigilosa é crime. Mas a gente acabou conseguindo se virar pontuando as principais discrepâncias de apuração de boletim de urna conforme a gente acompanhava a evolução da apuração. E na evolução da apuração, nós conseguíamos detectar o método da curva de Benford. E foi exatamente o que eles nos arrancaram ontem. Lembra a curva de Benford? Você lembra do comportamento dos votos lá nos Estados Unidos? Exatamente quando o site do TSE simplesmente saiu do ar e você não pôde mais conferir a evolução boletim de urna, você ficou sem ter como pontuar esta curva, que é chamada o método de curva de Benford, que aliás é aceito em qualquer tribunal do mundo como prova científica de que alguma coisa estava errada na contagem, seja do que quer que seja, do que quer que for. Então, aqui no Brasil, a única ferramenta que tínhamos para pontuar, olha, aqui tem um comportamento anômalo, eles arrancaram ontem. Quero saber aí o que você acha, deixa nos comentários para mim. Bom, o que aconteceu no Brasil? O Brasil baidou com requintes de crueldade. Nós não acompanhamos a evolução da apuração. O mais interessante é que o Barroso, depois de 3 horas, veio a público e disse que, imagina, olha, o conteúdo das urnas, ele veio intacto. O problema é na comunicação. O Barroso realmente quer nos convencer que nós gastamos 1,28 bilhões de bonouros para comprar um super mega blaster hipercomputador para informar apenas a quantidade de boletins de urna que aconteceram nas mais de 400 mil sessões eleitorais. Ele quer que a gente acredite nisso. Qual é a ferramenta que a população tem para dizer para o TSE que não? Nenhuma, querido. Você está num país comunista, portanto, você não pode reclamar de nada. E se você ousar reclamar, muito provavelmente a PF possa bater na sua casa com um mandado de busca e apreensão assinado por cabeceio de piroquê. Agora, pode acontecer coisa pior. A mídia em peso, a mídia mainstream em peso do país, pode realmente acusar de você de um reles bolsonarista que está acusando o processo eleitoral tão magnânimo, tão maravilhoso de fraude, sem apresentar provas. Só lembrando que no Brasil, o brasileiro esqueceu que a apuração sigilosa já é crime e que, portanto, nós não precisamos provar mais nada. A partir do momento que aconteceu uma contabilização, uma apuração de votos sem a participação da população, já é fraude, já é crime. Mas para esses poderosos que estão lá se lambuzando e rindo muito da nossa cara, porque aqui nós não temos o voto físico, para eles é um absurdo ser bolsonarista e querer
priar pela lisura de uma eleição. Mais ou menos a mesma cantilena que você está ouvindo a respeito do imbróglio que aconteceu lá nos Estados Unidos. Uma outra coisa que você deve perceber é o seguinte: quem definiu a eleição nos Estados Unidos? A mídia. Quem está definindo a eleição aqui no Brasil? Exatamente, a mídia. Enquanto o site do TSE está absolutamente parado, ficou 3 horas parada, quem estava assistindo a mídia mainstream até se espantou, porque quando falou com a gente, olha, o site do TSE está parado. Imagina só que na mídia aberta, a mídia mainstream, ela estava dando paulatinamente a apuração e a evolução, sem mostrar gráficos. Voltaram de repente, olha, o estado que estava com 3% agora já está com 59%. O estado que estava com 11% agora já está com 79%. E para quem está assistindo a mídia mainstream ou a TV aberta, não teve a menor noção do que aconteceu esse bug e que nós ficamos sem acesso nem à curva de Benford. Sim, eles nos roubaram a curva de Benford. Agora eu quero que você me deixe aí nos comentários qual é a situação do seu estado. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, no estado que eu moro, a população, em grande escala, odeia o Covas. Mas sabe o que é ódio? Ódio, a população tem nojo do Covas. O Covas experimentou há 15 dias atrás dar uma passeadinha ali entre o povo. Ele foi xingado, ele foi cuspido, ele foi cobrado. Ele tem zero de popularidade. Uma outra coisa que nos ajuda a provar que Covas jamais seria eleito pelo cidadão brasileiro é o número de likes e o tipo de comentário que há tanto na página dele quanto na página da prefeitura. O estado de São Paulo inteiro estava aqui, ó. Esse homem trancou todo mundo em casa, esse homem comprou caixões com os nossos dinheiros que tem, com os nossos impostos que tem caixão lá, até minha 5ª geração, participou daquela podridão de hospital de campanha, tudo sem dar a menor satisfação, uma contratação espúria, sem transparência nenhuma, comprou respirador de porco, entendeu? De loja de vinho, de loja de lingerie, aquela coisa toda que você e o Brasil inteiro ficou sabendo. Ele faliu empresários, ele foi um esdrúxulo na tratativa da fraudemia. Vocês acham de todo o coração que São Paulo, o estado que elegeu Jair Messias Bolsonaro, elegeu Pepa por causa de Jair Messias Bolsonaro, elegeu Alexandre Frota por causa de Jair Messias Bolsonaro, elegeu quem mais? O Dória, que tomou posse do termo Bolsodória. Vocês acham mesmo que esse mesmo estado elegeria Covas? Não, nem da primeira vez e muito menos agora. Porém, como nós aqui no Brasil não temos o registro do voto físico, o que sobra? Ficar com cara de babaca diante da tela do computador, olhando o site do TSE, e com cara de babaca ao cubo, olhando a tela da televisão. Nós precisamos implementar o voto impresso para termos registro físico do nosso voto. Mais algumas coisas eu queria comentar com vocês, é o seguinte: olha, a mídia dando atualização de contagem de eleição, enquanto o site do TSE está fora do ar, porque, segundo Barroso, aquele monte de dinheiro utilizado para este site, para compra desse computador, pifou, mas eles deram um jeitinho de atualizar a mídia. Gente, é o fim do mundo. Deixa aí nos comentários de que estado que você é, como é que era, qual era o seu sentimento antes da eleição e se as pesquisas foram ao encontro do que você sentia, do que você vivia com os seus amigos, vizinhos, parentes, com o moço da padaria, com o moço do mercado, e se a eleição fechou a equação. Porque aqui em São Paulo aconteceu o seguinte: todos nós aqui em São Paulo odiávamos o Covas, jamais reelegeríamos o Covas. As pesquisas diziam que dava Covas na cabeça, a revelia de tudo que a gente ouvia na rua, e
as eleições, resultado igualzinho às pesquisas. Não por acaso o Barroso voltou lá dos Estados Unidos dizendo o seguinte: olha, a coisa foi diferente lá entre o resultado da pesquisa e o resultado da eleição, mas no Brasil é diferente. No Brasil, o resultado da eleição é sempre muito parecido com o resultado das pesquisas. Por acaso, Barroso tem memória não sei de quem, né? De amendoim? Só pode ser. Porque quem não lembra as pesquisas pontuando que Jair Messias Bolsonaro perderia para todos os seus oponentes políticos? A gente lembra disso muito bem. Barroso parece que não. O mais importante é você saber que você, como cidadão, tem direito a participar da apuração das eleições voto a voto. E não, você não deveria precisar ser um big tecnólogo e entender do funcionamento de uma máquina. Você não deveria depender de um profissional para dizer a você se a eleição foi bem apurada com transparência ou não. De acordo com a teoria geral do Estado e com o direito da sociedade, desde o Código de Hammurabi, as eleições, elas devem ser públicas, transparentes, a apuração igualmente pública e transparente, e deve ser feito de uma forma que todo e qualquer cidadão, por mais humilde que seja, tenha condições de ajudar a auditar. E aí eu pergunto para você, se você quiser gritar que houve fraude, você vai fazer como? Conta para mim aí. Tem alguma sugestão? Deixa aí que a gente está junto no comentário. Eu sou Valéria Bernardo, este é o canal Deep State TV. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e, se você puder, considere nos ajudar, apoiar financeiramente com qualquer valor, utilizando as 3 ferramentas que eu deixo aqui na descrição de todos os vídeos. Durante o dia, hoje, eu volto com mais notícias e mais comentários a respeito do enterro da democracia. Se isso continuar, eu aconselho a você: saia do Brasil. Nunca mais a gente reelege Bolsonaro e nunca mais a gente reelege uma base para um governo conservador. Temos que mudar o sistema eleitoral imediatamente. Na minha mera opinião, o que aconteceu ontem era motivo de todo mundo ir para a rua e não sair mais, até que o TSE viesse a público e colocasse esse pleito eleitoral no chão e marcasse outro. Mas quem sou eu na fila do pão? Senta o dedo no like e compartilha a valer. A gente se fala durante o dia.